A palavra escatologia é a junção de duas palavras. Eschatos, logia. Eschatos significa último, última, e logia, estudo. Ou seja, escatologia é o estudo das últimas coisas. Razão pela qual fecha o corpo doutrinário, porque estuda-se então a conclusão de todos os fatos. Tudo aquilo que se descreve ao longo das Sagradas Escrituras culmina no fim de todas as coisas. Quando a gente fala de escatologia, pensamos em escatologia em dois aspectos: escatologia individual e escatologia geral. Escatologia individual diz respeito ao estudo das últimas coisas, no que diz respeito ao que acontece às pessoas especificamente. Então, essa é a primeira parte do nosso estudo. Nós vamos falar hoje sobre morte, vamos falar sobre como está a situação daqueles que estão mortos, porque existem várias doutrinas. Existe a doutrina adventista, do som da alma, existe a doutrina católica do limbo e outras doutrinas. Nós vamos lidar com cada uma delas e mostrar a nossa posição. A escatologia geral diz mais respeito àquilo que está vinculado à vinda de Cristo. Não tem como separar essas duas áreas. Mas a gente vai especificar mais com aquilo que diz respeito à segunda vinda de Cristo, ok? Cristo já veio, então o que acontece com a gente nesse interregno? Escatologia individual. O que diz respeito à vinda de Cristo, mais estritamente, escatologia geral. Alguma pergunta? Nós vamos apresentar, então, inicialmente, um conceito de morte. Teologicamente, a morte está aliada a essa palavra aqui. Morte está aliada à ideia de separação. Sempre que a Bíblia fala de morte, em três aspectos ela fala de morte, eu vou mostrar daqui a pouco. Nos três, a ideia de separação está presente. A primeira morte que a gente pode mencionar é a morte física. E na morte física nós temos uma separação entre corpo e alma. Quando alguém morre, o corpo separa-se da alma. Textos base para isso, temos, por exemplo, Eclesiastes 12, 7. O corpo volte ao pó e o espírito volte a Deus que o criou. Então há uma separação. Outro texto que a gente poderia mencionar é de Cristo entregando o Espírito, lá em João 19, versículo 30. Então houve uma separação. Ele entrega o Espírito ao Pai e o corpo vai para a sepultura. Alguma dúvida? Então há uma separação. E é um dos efeitos da morte, é o fato de que o corpo se separa da alma. Razão pela qual a gente sempre diz que quando houver a restauração final de todas as coisas, o corpo será restaurado à alma. Então, até quem já está no céu, ainda não está plenamente salvo, porque não sente os efeitos da salvação de maneira plena. Os efeitos ele vai sentir na segunda vinda de Cristo, onde o seu corpo será unido de volta. O corpo será unido à alma, e o corpo será glorificado. Foi claro? Outro tipo de morte que a Bíblia fala é a morte espiritual. A morte espiritual também é uma separação. Desta feita, a morte espiritual é a separação entre o homem e Deus. O homem morto espiritualmente está afastado do seu Senhor. Alguém vai ler para mim Efésios, capítulo 2, versículo 1. Então, Deus nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. A ideia de nascer de novo, receber uma vida, é a ideia de receber vida espiritual no sentido de que um novo relacionamento se estabelece. Porque estávamos separados entre Deus. A Escritura diz, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ou seja, há uma barreira gigantesca, intransponível entre o homem caído e Deus.
de modo que ele não pode se achegar ao seu Senhor, porque os seus pecados o impedem disso. Porque Deus é santo, não pode ver pecado. Então, a pessoa que não tem a Cristo está morta espiritualmente, separada de Deus. Não tem um relacionamento com Deus. O outro tipo de morte é a morte eterna. O que é a morte eterna? A morte eterna é também separação entre homem e Deus. Qual é a diferença? Vamos ler um texto antes de eu explicar. Alguém leia Apocalipse 21, 8. Aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será do lago de água, fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ou seja, o que é a segunda morte? A segunda morte é estar num estado de separação entre Deus, de maneira irreversível. Então, a morte eterna é aquela que a pessoa que morre sem Cristo, fisicamente, ela morre sem Cristo, ela entra num estado de irreversibilidade. A gente vai tratar sobre isso no próximo estudo. E a ideia é de que essa pessoa que morreu sem Deus não há mais o que fazer por ela. Essa separação que ela vivia na sua vida, ela se torna irreversível. Qualquer pessoa que está em vida pode receber, em vida física, pode receber vida espiritual. Mas a pessoa que morre sem Cristo, não há mais o que fazer por ela. A morte é eterna. A separação entre ela e Deus é definitiva. Ok? E aí a gente vai tocar nas doutrinas católicas na próxima lição. Eu vou mudar de slide. Você quer fazer alguma pergunta para mim? Não? O que a gente vai estudar hoje, Tiago? Ali, ó. A morte física. Nós estaremos falando hoje de morte física. Ok? A morte espiritual lida-se lá em antropologia e soteriologia. Então a gente vai falar da morte física. Depois vai falar com mais detalhes da morte eterna. Lois Berkoff diz algo muito interessante. A morte não é uma cessação da existência, mas uma disjunção das relações naturais da vida. A vida e a morte não são antagônicas entre si, como ocorre com a existência e a não existência, mas são mutuamente opostas como diferentes modos de existência. Uma frase que eu já ouvi muito em final de velório é: depois que enterra a pessoa fala, acabou. Aí outro fala, acabou. Não acabou. Aquela pessoa não deixou de existir. Ela apenas começou a existir em uma outra situação. Entendeu a diferença? Então não diga mais no velório que acabou, porque não acabou. Começou a eternidade para aquela pessoa. Ela continua existindo. Se ela estava com Cristo, estará mais próxima ainda de Cristo. Se ela estava sem Cristo, estará mais distante ainda de Cristo. Então a morte não é o fim da existência, mas é a mudança para um outro estado de existência. Aqui você está num estado encarnado com um corpo, e a pessoa que morre estará então desencarnada, existindo sem o seu próprio corpo. Fui claro no que eu falei? Não diga, então, isso no final de velório, tá bem? Para o ímpio, o que significa a morte para o ímpio? Eles não entendem isso, mas nós entendemos. Para ele, o que significa a morte? Bom, a morte para o descrente tem um caráter penal. Romanos 5,12 fala que por meio de Adão entrou a morte no mundo. Então, a morte é condenação para aquele que não está em Cristo. E para o crente, Tiago? Daqui a pouco a gente vai falar. Então, a morte tem caráter penal, é uma penalidade divina para o descrente, ok? O que isso significa para ele? É o fim do recebimento de qualquer ação bondosa da parte de Deus. Mateus, que é o texto que eu estou mencionando ali, fala que Deus faz vir chuva sobre justos e injustos. Então, enquanto o ímpio está em vida, por mais blasfemo que ele seja, algo da graça de Deus, da graça comum,
repousa sobre ele. Alguns têm dificuldade com essa linguagem, não tem problema nenhum com ela. Então Deus derrama as suas bênçãos, os faz prosperar, os faz ter vida, permite que eles tenham alegria, algum prazer. Mas isso cessará plenamente quando ele morrer. Ok? Então, se já é ruim viver sem Deus na terra, muito pior é sem Deus no inferno. Porque lá cessa toda a graça de Deus sobre a vida daquela pessoa. Ela não recebe nada de bondade da parte de Deus. Bora continuar. E aí, então, ela vai experimentar e compreender certos atributos de Deus. A pessoa, quando morre, ela vai experimentar, por exemplo, a santidade de Deus. Ela vai perceber o quanto Deus odeia o pecado. Ela vai perceber o quanto o pecado que ela tanto amou está em desacordo com a vontade de Deus. Às vezes nós pregamos para algumas pessoas e as pessoas zombam disso. Nós pregamos contra certas práticas e as pessoas fazem chacota e acham que é besteira. Só que elas vão perceber o tanto que Deus odeia o pecado porque ele é santo. Então ela vai entender esse atributo de Deus. Vai entender a justiça de Deus. Um Deus que requer pagamento pelos pecados. E como Cristo não morreu pelos pecados dela, quem é que vai pagar? É ela. Ela vai perceber que todo ato que ela fez será justamente punido, porque o salário do pecado é a morte. E ela compreenderá a ira de Deus. Tiago, o crente entende isso? Nós já entendemos isso em vida. Porque nós entendemos que o nosso Deus é santo e queremos ser como ele é santo. Nós entendemos a justiça divina porque sabemos que estamos aqui pela graça de Deus e Cristo Jesus pagou por todos os nossos pecados. A morte de Cristo é exercer a justiça de Deus. E eu já falei isso aqui mais de uma vez. Deus seria injusto se te salvasse, simplesmente te mandando para o céu, porque ele disse que condenaria o pecado. Então a justiça de Deus, ela se manifesta quando Cristo Jesus morre por você. Então você não vai para o céu de graça, você vai para o céu pelos méritos de Cristo, que pagou, certo? E por fim, nós entendemos a ira de Deus, porque a ira de Deus foi derramada sobre Jesus. Perguntas? Não? Pensando nos crentes, o que é que a morte significa para a gente? Se ela não tem um caráter penal, o que ela é para a gente? Ela não possui caráter condenatório. Vamos ler só o texto de Hebreus. Alguém leia, por favor? Hebreus 2, 14 e 15. Verso 15. Pode ler o 15. Então veja, nós que temos participação com Cristo, estamos livres, conforme o verso 15, do pavor da morte. Porque a morte já não tem caráter condenatório. A morte não nos leva para diante de um trono de Deus que nos julgará, mas nos leva para o seio do Pai que nos acalentará com amor e cuidado. Então não há mais esse peso. A gente já não se apavora com a morte. A gente tem medo. A gente não se apavora. Também a libertação dos pecados. Lembra do que Paulo fala lá em Romanos 7? Quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, o crente que leva a vida cristã a sério, ele se incomoda com a sua própria vida. Porque ele sabe que a sua carne está inclinada para o pecado. E quantas vezes ele não faz aquilo que não deveria fazer. E ninguém é capaz de ser santo
Mas a gente se incomoda, dói saber que a gente está desagradando a Deus. Então, Paulo está expressando a sua agonia. Para ele era muito triste desobedecer a Deus. Às vezes a gente está tão calejado por causa do pecado que esquece de que os nossos pecados são ofensivos a Deus. Então, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem é que vai me livrar desse corpo que só quer me levar para o pecado? Então, é viver nessa vida pensando, rapaz, que bom vai ser quando eu não tiver esse corpo que me leva para o pecado. Você não vai procurar a morte, mas vai desejar viver santo para a glória de Deus. Tá bom? O que mais? A morte nos conduz para um estado de alegria superior. Paulo disse aos Filipenses que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Estar com Cristo é melhor do que estar vivo na terra. E Paulo vai dizer lá em Filipenses que o benefício para ele de estar vivo era servir a igreja. A vantagem de estar vivo é poder servir a igreja. E aí, penso aqui a aplicação para você. Por que você quer estar vivo? Para se deleitar nos seus prazeres? Para viver tranquilo, desfrutar dessa vida? Não estou falando só de coisas pecaminosas, até de coisas lícitas. Você quer descansar, quer estar em paz, você quer ter um marido, você quer ter uma esposa, você quer ter filhos, você quer ter um bom trabalho. Isso é genuíno. Mas cadê o espaço do serviço a Deus? Porque para Paulo a vantagem de estar vivo não era estar casado. A vantagem de estar vivo era servir a Deus. Então, qual é a sua maior alegria em estar vivo? Se Cristo viesse e dissesse que você teria sua vida ceifada, por que você talvez pediria para ficar um pouco mais? Que você não casou ainda? Que você não tem um bom emprego ainda? Não comprou um carro bom ainda? Ou talvez você diria, Cristo, Senhor, eu quero te servir mais. Eu quero ser mais útil. Entende? Essa é a perspectiva que a gente tem que ter. Tá bom? Então, a única coisa mais vantajosa de estar vivo em relação ao céu é poder ajudar outros crentes a crescer na graça. Foi claro? Isso não exclui o aspecto doloroso da morte. Jesus chorou ao saber da morte de Lázaro, e Cristo ressuscitaria Lázaro. Mas doeu em Cristo. Mas certamente a perspectiva cristã está repleta de conforto. Nenhum de nós pode zombar daqueles que choram, que ficam tristes com o luto. As pessoas têm esse direito de sentir a dor da perda. Agora, o crente tem uma visão mais elevada das coisas. Espera-se que o impacto seja menor no crente, porque tem uma perspectiva mais global da vida. Dúvidas? Não? Benefícios da morte para... Tem coisa boa em morrer. Certo? Que história é essa, Tiago? Tem. O bom do crente é que ele aprende com as coisas boas e com as coisas ruins. Então, quando você se depara com a possibilidade de morrer, isso é bom para você. Bom em que sentido? Em primeiro lugar, exerce uma influência santificadora na sua vida. A morte, diz Berkhoff, serve para humilhar os orgulhosos, para mortificar a carnalidade, para refrear o mundanismo e para fomentar a mentalidade espiritual. O mesmo estando salvos, saber que morreremos um dia nos leva a refletir sobre o modo como nós conduzimos as nossas vidas. Quanto menos tempo você tem, mais zeloso você é. Pensando aqui nós, que somos seminaristas, quanto menos tempo falta para a prova, quanto menos tempo falta para entregar o trabalho, mais cuidadoso a gente é. Porque lá a gente pega um seminarista assistindo série, aí jogando, aí quando chega ali nos finalmente, não tem tempo para nada. Porque ele sabe que o tempo é pouco. Então, quando nós sabemos que o nosso tempo é pouco, nós nos santificamos. E para os mais jovens, você que sente que tem mais tempo, lembre-se que você pode morrer antes de muitos de nós. Então, tem que remir o tempo.
Tá certo? Serve para provar a nossa fé. Vamos ler 1 Tessalonicenses? Alguém leia? 4, 13 e 14. O que eu quero destacar aqui é o fato de que o modo como nós lidamos com a morte diz muito sobre a nossa fé. Então, um crente que está à beira da morte, se descabelando, se desesperando, é um indicativo de que ele não confia em Deus. Ou quando nós, diante da morte, estamos prestes a perder um ente querido, nós percebemos que a pessoa está à beira da morte, é óbvio que nós temos o direito de ficar tristes. Agora, se nós perdemos o juízo e enlouquecemos, talvez este seja um indicativo que nós não estamos bem na nossa fé. Então perceba que a linha é tênue entre ser insensível e ser um desesperado. Percebe a diferença? Há uma diferença clara aí. Então nós temos que ter bom senso. Tá bom? É seu direito chorar. Mas isso te arranca o juízo e te joga no chão e te faz não querer levantar mais, talvez seja hora de você perguntar, como está a minha fé? Eu confio mesmo em Deus? Eu tenho mesmo esperança na ressurreição? Então isso é um modo de medir a nossa fé. Então, um crente que perde um ente querido, ele se abala, mas ele não fica no chão para sempre, porque ele tem esperança. Ok? Uma vez, eu vou esquecer o nome da pessoa famosa, mas é antigo já essa história, que diz que uma cristã que era empregada de um patrão ímpio, um homem que blasfemava do nome de Deus, diz que morreu gritando de desespero, porque não tinha esperança nenhuma. E diz que essa empregada disse, eu nunca mais quero ver um descrente morrer. Nunca mais. Porque isso que era uma coisa horrorosa. Porque é uma pessoa que não tem com que se apegar. Tem esperança, né? Nós temos esperança. E o que mais? Estimula o desapego. Vamos lá em Filipenses, por favor? Alguém? Eu vou ler, o texto é maior. Filipenses 3. XIX. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, muitas vezes, nós nos apegamos demais a este mundo, aos bens deste mundo, porque é neles que está o nosso deleite e o nosso prazer. Mas saber que estamos próximos à morte ou que podemos morrer, nos leva a não nos apegarmos com tanta intensidade ao que esse mundo tem para nos oferecer. Certo? Não é deixar tudo para lá, mas é não se apegar demais. Alguma dúvida, gente? Estou sendo claro? Charles Spurgeon disse o seguinte: nesta vida, eu só conheço uma bênção maior que a saúde. Qual que é? A doença. Por que a doença? É porque a doença faz a gente refletir. Lembra que a gente é frágil. Que a tendência de todos nós é nos sentirmos fortes. E é o desespero, às vezes, que nos leva para os pés de Cristo, né?
a gente não pode generalizar, mas quantas e quantas pessoas Deus não trouxe pela dor da doença? Quantas pessoas Deus não trouxe pela dor do luto? Certo? Deus faz essas coisas. Então, é bom estar doente, em certo sentido. Pela reflexão. Tá bom? O que mais? Como não encarar a morte? Como é que o crente não pode olhar para a morte? Primeiro, como os escapistas. Os escapistas não querem pensar na morte. Não querem refletir sobre a possibilidade de morte. E aí, então, mesmo ele estando saudável, ele não pensa que um dia vai morrer. Até contei isso aqui no estudo que eu dei para os jovens, estudo da Sinodal, que o meu tio almoçando lá em casa, e aí começando a falar que queria morrer, que queria estar com Cristo, que a alegria dele era ir para a glória. E minha mãe, meu tio, não fala isso. Eu falei, mãe, deixa o homem morrer. O homem quer morrer. E eu disse isso não por insensibilidade, mas o cara estava expressando fé. Ele está dizendo, o meu prazer não está aqui, eu quero estar com o meu Senhor. Lá eu vou ser mais feliz. Ele não queria tirar a própria vida, mas falou, eu quero que Deus me leve, porque eu vou ser mais alegre lá. É um homem que serve a Deus, que ora, que trabalha na igreja. Não é uma pessoa que simplesmente é pessimista. É alguém que dá a sua vida para Cristo, mas fala, eu quero morrer. Morrer é melhor. Então ele reflete sobre a possibilidade da morte e nós temos que pensar nisso também. Você pode perder seu marido, você pode perder a sua esposa, você pode perder o seu filho. Você pode perder o seu pai. Você mesmo pode morrer. São coisas que nós temos que pensar a respeito disso. Não é errado fazer isso. Direto lá em casa eu falo, Maísa, faz assim, assim. Pode ser que eu morra, né? Falo, olha, tem uma reservinha de dinheiro em tal lugar. Tem que saber, porque se eu morrer, e eu posso morrer. Entendem? Então, eu sempre preparo ela para a minha morte. Uma vez por semana, eu acho, quase, né, Maísa? Talvez. Estou exagerando? Uma vez por semana, mais ou menos, eu falo para a Maísa que eu posso morrer. E eu quero que ela esteja preparada para me perder e também preparada para gerir as coisas em mim. Pode falar, Eri. Isso. E uma oração que eu faço regularmente é, Senhor, prepara a Maísa e a Helena para me perder, caso seja da tua vontade. Certo? Preparar em todos os sentidos, do coração, da sabedoria para gerir as coisas. A gente tem que pensar na morte. Tá? Os fanáticos religiosos são aqueles que morrem em nome de ideais. Aí já morre em nome da religião. Tem gente caçando a morte por causa de política, né? Infelizmente. Tem gente que morre também por causa de religião. Não é para caçar a morte. Ok? Como os pessimistas, ou seja, não tem mais nada para fazer. A vida não presta, eu tenho que tirar a minha própria vida. Né? Não é assim também. A dor de muitos tem que levar para onde? Para o céu. Por isso que, por exemplo, a eutanásia, nós não concordamos com ela. Por mais que... Tem até uma coisa que está aí na internet direto, né? A mulher com a maior dor do mundo, né? Parece? A pior dor do mundo. E a gente não pode ser sensível com essa mulher, porque eu não sei que dor é essa, mas deve ser terrível. Né? Estão fazendo até um tratamento com ela. Mas por mais doloroso que seja, a gente não pode querer a morte para se aliviar das dores. Né? O sentimentalista é aquele que se desespera, que perde o senso, perde o juízo, enlouquece. Né? A gente tem que ser muito equilibrado. E os fatalistas e os estoicos. O fatalista é aquele que não tem nada para fazer, tá?
Tem que aceitar mesmo, é o jeito. O estoicismo é uma coisa que está muito crescente. Bom, parece-me, pelo menos no ciclo de convivência meu, tenho ouvido falar de muita gente adepta ao estoicismo. Uma das coisas, por exemplo, que o estoicismo defende, a ideia do ciclo do mundo, que eles creem, não sei se são todos, eu não posso generalizar, mas tem essa teoria, de que o universo é cíclico. Então, isso que nós estamos vivendo já aconteceu com outras pessoas em outras épocas. O universo surge, o universo tem um ciclo, o universo se destrói e o universo começa de novo. Então, esses adeptos do estoicismo que defendem essa ideia, falam, bom, a gente só faz parte de um ciclo natural. Então, a gente vai morrer, outros vão nascer. O que eu posso fazer? Entende? Não é assim. A gente tem que saber que vai morrer e refletir sobre a nossa morte. Tá bom? Então, muitos têm falado de estoicismo por aí e as pessoas acham até bonito. Inclusive, recentemente, estava eu, um crente presbiteriano e um adepto do estoicismo, e ele defendendo as teorias dele, e a pessoa dizendo, rapaz, interessante, né? Aí eu falei, não, não é interessante não. Porque o estoicismo vai dizer, não, você tem que tentar não sofrer. Tente não sofrer. Não, você tem que pensar sobre o sofrimento. E enxergar ele do jeito que tem que ser. À luz das sagradas escrituras. Olhar para a morte e não só dizer que tem que ser assim. É assim. Mas por quê? Por causa do pecado. Então isso tem que me levar à reflexão. Entenderam o meu ponto aí? Então não encare a morte desse jeito. Então, como encarar a morte? Caminhando aqui para o nosso, quase para os finalmente. Em primeiro lugar, não tem a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? A morte não nos segurará para sempre. Cristo venceu a morte. A gente vai enfrentá-la. Mas ela não vai nos deter. Tá bem? Não precisamos ter medo dela. Refletir sobre o nosso envelhecimento. Eclesiastes. Fala lá quando as pernas ficam fracas. Os dentes começam a cair. Né? Então, a gente tem que refletir sobre isso. Nem todos morrem idosos. Mas o nosso envelhecimento natural tem que nos fazer pensar. Acho que daqui 5 anos minha cabeça vai estar toda branca. E aí, a cada dia que passa, eu tenho que me lembrar disso. Eu estou envelhecendo. Eu cortava o cabelo, aí o cabeleireiro ficava catando aqueles cabelinhos brancos, sabe? Eu nunca pedi, ele que fazia. Ele ficava futucando os cabelinhos brancos, que era para ficar só os pretos. Aí teve um dia que ele falou, Tiago, tem mais jeito não. Eu falei, não, tranquilo. Tranquilo, não tem problema. Ele ficava pinçando meus cabelos brancos. Eu nunca pedi aquilo. Mas é olhar para isso, é para as rugas. E não só se desesperar porque você está ficando velho. Mas pensar, né? Eu estou morrendo. Então, tudo bem, use sua maquiagem. Faça seus tratamentos. Mas lembre-se que esse envelhecimento lembra você que você está morrendo. Use cada oportunidade da vida para pensar. Tá bom? Envelhecer bem. Tiago, como é que envelhece bem? Vamos lá para Coríntios? Alguém vai ler 2 Coríntios 3,18. A senhora leu 2 Coríntios? Segunda. É 2 Coríntios 3,18. Agora, leia o 4,18. 2 Coríntios 4,16, perdão.
Então, aqui, no primeiro texto que leu, fala que nós somos transformados de glória em glória à imagem de Cristo. Cada dia mais nos parecemos com Jesus. Aqui o texto do verso 16 fala que o corpo está se corrompendo, está envelhecendo, está enfraquecendo, mas o homem interior se renova dia a dia. Cada dia mais você é um crente mais forte. Envelhecer é uma condição da qual ninguém vai fugir. A pergunta é, o que os anos trarão para você? Vai ser um crente criança a vida inteira? Fraco a vida inteira? Imaturo a vida inteira? Ou você vai envelhecer e vai crescer? Ser espiritualmente sadio, forte. Para que as pessoas olhem para o seu corpo, talvez até desprezem seu corpo. Mas ao conversar com você, enxerguem alguém cheio de fé. Que a sua caminhada não seja uma caminhada vazia. Viva crescendo. Use o vigor que você tem hoje para aprender. Para ser edificado em Cristo Jesus. Para que você seja um gigante espiritual. Certo? Não desperdice a sua juventude. Estou passando de um pipe aqui, né? Não desperdice a sua juventude. Use-a. Use-a muito bem para crescer. Não amargurar-se com a morte dos entes queridos. Acho que não temos um exemplo mais bonito do que o de Jó. O Senhor Deus deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele ficou triste, gente, mas tributou glórias a Deus. Não evitar pensar na morte. Reflita sobre a morte. E aqui é o texto que eu já citei, de Eclesiastes 7, que fala do envelhecimento. Reflita sobre a sua morte. Mas não se apresse para morrer. Tá? Se Deus quer vivo, use a sua vida para servir a Deus. Não tenha pressa. Na hora certa Ele vai te levar. Mas enquanto estiver aqui, trabalhe. Seja produtivo. Tá bem? Para finalizar, como preparar-se para a morte? Ok? Vamos lá, vamos preparar para morrer. Primeiro, inculcar as verdades bíblicas. Primeiro, tudo está sob o controle de Deus. Você não morrerá se não for da vontade do Senhor. É seu dever cuidar-se, é seu dever zelar por si mesmo, mas quem vai determinar é Deus. Ok? Tudo está sob o controle de Deus, tudo coopera para o nosso bem, até a morte coopera para o nosso bem. E a separação é temporária, porque Deus nos trará nosso corpo de volta. É temporário, é por um tempo. Beleza? O que mais? A morte confirma a nossa vocação e eleição. Que história é essa, Tiago? Vamos lá para Pedro, por favor. 2 Pedro 1, alguém leia versos 10 e 11. Então ele está falando, para confirmar a vocação e eleição. Aí ele fala, pois dessa maneira você será amplamente suprida a entrada onde? No reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, o crente, ele trabalha para a glória de Deus, ele busca com diligência provar que é salvo, não porque as obras salvam, mas porque são um exemplo disso. E esse esforço que ele vive, se preparando para morrer, servindo a Deus com todo o seu coração, ele fala que vai ser suprida a entrada no reino de Deus. Ou seja, em que sentido eu estou dizendo aqui? A nossa vocação e eleição, ela se confirma quando nós chegamos na hora da morte e com o coração sincero dizendo, Senhor, eu te servi com sinceridade. Eu gastei a minha vida inteira te servindo, então eu morro em paz. Porque um crente que não leva a sério a vida cristã, quando ele chega na hora da morte, pode ter certeza que ele vai ficar na dúvida se vai ser salvo ou não. Porque ele sabe que não levou as coisas a sério. Então ele não vai estar tão em paz assim. Porque não passou a vida confirmando a vocação e a
Bom? Então, para alguns vai ser difícil, mesmo estando na igreja. Porque ele sabe que, no fundo, como ele levou as coisas. Inclinar-se para as realidades espirituais. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Ok? Pense nas coisas espirituais. Pense no céu. Pense na glória. Tenha um bom equilíbrio entre planejar seu futuro na terra e o seu futuro no céu. Por fim, meus irmãos, lembre-se que a conclusão da obra não depende de você. Quem começou a boa obra é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Então Deus fez uma obra. Cristo fez uma obra morrendo por você. Essa obra já foi feita, mas os efeitos serão completados em você. Você vai para a sepultura, provavelmente, a não ser que Cristo volte. Mas será completada essa obra. E mesmo quem vê Cristo voltando, terá a obra completada porque se livrará do corpo do pecado. Cristo começou, Cristo vai terminar. Essa é a nossa esperança. Tá bem? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse estudo. Obrigado por podermos refletir sobre esse tema tão sério. Faz-nos pensar sobre a nossa vida, sobre a sinceridade dos nossos atos, sobre os nossos pecados, que a gente se prepare para se encontrar com o Senhor, tire de nós o senso de vida eterna nesse mundo, mas lembra-nos da nossa fragilidade para honrarmos ao Senhor com nossa vida. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. A gente se encontra no próximo estudo.